Irmãos, esse mês é mês de outubro, né? No dia 31 de dezembro, embargou aí. No dia 31 de outubro, queridos, a gente comemora o Dia da Reforma Protestante. E aí, por causa disso, no mês de outubro, nós vamos trazer uma série com 4 sermões. O nome da série vai ser Reformando-se. E a gente vai tratar sobre um ponto pouco falado da Reforma Protestante. Bem, como eu disse, a Reforma aconteceu em 1517, mais precisamente século XVI, no dia 31 de outubro, por um monge alemão chamado Martinho Lutero. Ele vivia nessa cidade de Wittenberg, na Alemanha. Ele era um monge agostiniano e ele não foi o primeiro a falar à igreja contra algumas práticas que elas exerciam na época, né? Mais precisamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Lutero ele falava contra a venda das indulgências. Para quem não sabe, indulgências era o perdão de pecado. Existia um grande vendedor de indulgências chamado João Tetzel. Ele falava que o tilintar de uma moeda no fundo do gasofilácio era uma alma que saía do purgatório. Então eles vendiam a libertação de mortos do purgatório, vendiam perdão de pecados por pecados às vezes que você nem cometeu, saía lá com um perdão escrito e autorizado, e quando você pecasse, você se valia dele. Ele também falava contra a venda das relíquias sagradas, né? Era pedaços de madeira da cruz, pedaço do osso do jumento que Jesus montou, pedaço do osso do apóstolo Pedro. Ele falava contra a venda das relíquias sagradas. Ele falava também contra uma coisa que acabou sendo denominada simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos dentro da igreja. Foi uma coisa que ganhou muito poder. Por quê? Naquela época, só quem herdava a herança dos pais ricos eram os filhos mais velhos. E aí os pais às vezes ficavam preocupados com o futuro incerto dos filhos mais novos, porque quando entra poder, dinheiro, os irmãos eles não tinham boas relações, e aí os pais começaram a vender cargos de bispos, arcebispos dentro da igreja, homens que não eram vocacionados, e a igreja começou a entrar num pecado muito grande, numa corrupção muito grande. Nessa época, a Igreja Católica tinha mais de 1/3 de todas as terras da Europa. E aí, outros homens vieram antes de Martinho Lutero, né? John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, apesar de alguns acharem que Jerônimo Savonarola ele não foi, eu sou daqueles que partilha que foi, mas todos eles foram brutalmente assassinados pela igreja. Savonarola, ele foi morto enforcado, queimado e esquartejado. A raiva que esses homens tinham de todos aqueles que levantavam. Esses homens são chamados de pré-reformadores. Até que o Martinho Lutero, ele, no dia 30 de outubro de 1517, ele prega as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E aí, como é que Deus é maravilhoso, né? Foi uma sucessão de coisas que fez com que Martinho Lutero fosse bem sucedido. Ele não tinha nenhum interesse, queridos, de criar a igreja protestante. O interesse de Lutero era fazer com que a igreja católica abrisse mão dessas práticas e mais à frente eles abriram. Não é à toa que eles não vendem mais essas coisas. E dentro dos livros de história é chamado de reforma católica ou de contra-reforma. Mas o que acontece que Lutero consegue dar o estopim da reforma e os outros homens não? Uma sucessão de coisas. Primeiro, o dia 30 de outubro naquela época era o dia de Todos os Santos. E o príncipe da cidade de Wittenberg, ele era um dos maiores colecionadores de relíquias sagradas da Europa. Então, ele abria o castelo e ele cobrava para as pessoas entrarem, porque o dia de Todos os Mortos era um feriado, então as cidades ficavam lotadas. Ele abria para visitação para as pessoas verem as relíquias sagradas e algumas ele leiloava. Então, ele ganhava muito dinheiro e esse dinheiro movimentava a administração da própria cidade. Então, era um dia que a cidade estava completamente lotada. Então, Lutero teve uma ideia. Vou aproveitar que a cidade está lotada e eu vou tacar fogo nisso aqui tudo. Ele vai na porta da igreja de Wittenberg, escrito em latim, e prega as 95 teses. Para quem tem curiosidade de saber, tem um documento lá na internet, é de graça, domínio público, não é nenhum crime que você está praticando.
além dos da faculdade que você pratica. O Senhor tenha misericórdia da sua vida. Ele teve da minha no passado. E ele prega, aquilo gera um burburinho. E aí alguns homens que entendiam de latim acham que Lutero está falando interessante, pegam aquele papel, traduzem para o alemão, e entra uma outra coisa maravilhosa na história, porque menos de 20 anos atrás, um homem chamado Gutenberg cria o quê? A prensa. Que era o primeiro equipamento que fazia a publicação de livros. Antes disso, era tudo escrito, os amanuenses. Então, esses homens traduzem para o alemão, mandam para a prensa de Gutenberg, eles imprimem centenas de centenas de centenas de centenas, espalham por toda a Europa, e a Europa pega fogo. Começa um movimento não só religioso, mas histórico, que vai mudar toda a história religiosa, política e filosófica do Ocidente e de parte do mundo. Alguns historiadores vão dizer que Lutero, para a reforma, é tão importante quanto a prensa de Gutenberg. Então, olha como é que Deus usa todas as coisas. E aí, dentro da reforma protestante, existem muitos discursos que nós já conhecemos. Nós conhecemos Lutero, nós conhecemos os reformadores que sucederam eles, Farel, Calvino, Martin Bucer. E aí Lutero fala, nós falamos da reforma, falamos da tulipe, das doutrinas centrais calvinistas. Nós falamos dos 5 solas, ou dos 5 apenas, Só a Escritura, só a fé, só a graça, somente a Deus toda a glória. Mas existe uma que a gente não fala, talvez por comodidade, chamada de sacerdócio universal dos crentes, ou sacerdócio de todos os crentes. Lutero falava que absolutamente todo cristão, sem exceção, foi chamado para ser um sacerdote do reino de Deus. Ele fala que a Escritura aponta presbíteros e diáconos da igreja para servirem a igreja, mas a igreja como um todo é um corpo de ministros do Evangelho de Cristo. Isso parece óbvio para a gente hoje, apesar de nós não atuarmos muitas vezes como tal, mas para a época isso não era tão óbvio assim. Porque a Igreja Católica, ela entrou naquela época numa dicotomia muito grande. O que é uma dicotomia, Eles colocam 2 extremos, o sagrado e o profano. E brasileiros como somos, herdeiros de uma colonização portuguesa, consequentemente católica, nós temos um pouco disso, não é verdade? Tem música que você não ouve porque é do mundo, mas o seu médico você não pergunta qual é a fé dele, não é verdade? Tem lugar que você não vai que é do mundo, mas você não pergunta a fé do seu pedreiro. É só aquilo que é cômodo. Mas naquela época, a Igreja Católica falava o seguinte: qualquer coisa fora da estrutura igreja não é de Deus. Só é de Deus os padres, os sermões, os cânticos e os sacramentos. O seu trabalho lá fora não tem serventia nenhuma para Deus. A sua vida lá fora não tem serventia nenhuma para Deus. Então ela fala, não. Todos cristãos foram chamados para serem ministros de Deus. E tudo que eles fazem na vida como um todo é um reflexo e uma obrigação do exercício do ministério desses cristãos. E é isso, eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Êxodo 19, um dos textos base para essa doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, versos 1 a 6. Êxodo 19, 1 a 6. Diz o seguinte: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor os chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó
e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês são para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Essa passagem é interessantíssima. Eles saem do Egito, eles são libertos da escravidão do Egito. E aí no pé do Monte Sinai, no deserto do Sinai, e essa parte, quando ele fala deserto, você não pensa numa região só de areia, ainda eles não tinham chegado a um deserto desse tipo. Era uma região de pasto baixo. E não era, quando ele fala de Monte Sinai, você não pensa só em um monte. Era uma cordilheira com uma cadeia de montanhas, e dentro dessa cadeia de montanhas existia ali o Monte Sinai. Onde ele fica? Não se tem a mínima ideia. Porque esse escarpado ele pegava de sul a norte. Então podia ser qualquer uma. Alguns teólogos falam que isso é também uma manifestação da graça de Deus para que se evitasse idolatria. Deus ele não permite que ninguém descubra onde o corpo de Moisés foi enterrado, senão você sabe o que ia acontecer. Ia acontecer uma verdadeira peregrinação ao túmulo de Moisés. E ele também não permite que nós saibamos onde exatamente era o Monte Sinai. Se o Monte da Amendoeira, em São Gonçalo, já é sacralizado, não é verdade? Imagina o Sinai. Imagina, queridos. Então, eles estão aqui numa região de pasto baixo, perto de uma cordilheira, e numa região muito especial, onde Deus se revela para ele muitas vezes. Deus chama Moisés ao monte e dá os 10 mandamentos mais à frente. Existe aquela passagem onde o povo chama Moisés e fala: Moisés, por que Deus só fala com você? Você é melhor do que a gente? Peça para que Deus fale com a gente. E Moisés pede: Senhor, fale com o povo, porque o povo quer te ouvir. E aí o céu fica preto, a terra treme, a chuva de pedra, chuva de fogo, e o povo fala: Moisés, que Deus nunca mais fale conosco novamente, que Ele fale com você. Tudo isso acontece nesse período aqui, no pé desse monte. Mas antes de todas essas coisas acontecerem, Deus chama Moisés, fala: olha, é preciso que você fale alguma coisa ao povo e o relembre de alguns pontos. Primeiro, vocês viram o que eu fiz ao Egito. E o que Deus fez com o Egito? Um monte de coisa. As 10 pragas, por exemplo. Deus mandou as 10 pragas ao Egito, e ele nas 10 pragas mostrou a maior nação daquela época, que mesmo com toda a tecnologia, que mesmo com as suas muitas divindades, um Deus foi capaz de desestruturar completamente as estruturas mais básicas daquela nação. Os deuses, o Nilo, a agricultura e Faraó. Então ele fala só: a nação mais poderosa da terra, eu coloquei ela no chão. Outra, o exército mais poderoso da terra marchou em direção a vocês, e eu abri o mar, vocês atravessaram a pé enxuto, e o mar engoliu aqueles homens. Vejam o que eu fiz ao Egito. Trazendo para um bom português, lembre-se de onde eu tirei vocês e como. Essa é a primeira observação que nós precisamos fazer nessa noite. Lembre-se de onde Deus tirou você. Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Quais eram as suas expectativas? De quem você era escravo? Você era escravo de alguma coisa? Você era escravo de alguém? Ele simplesmente destruiu essa divindade e trouxe você para cá. Alguns tiveram prazer, como eu, por exemplo, de crescer na igreja. Então lembre-se de onde você saiu. Eu saí da igreja. Mas quando eu ouço isso, eu me alegro. Porque eu sei que Deus me deu a oportunidade de a minhas costas não haver um Egito. Eu lembro
que eu poderia ter passado pelo Egito. Ouço história de muitos irmãos com marcas, sofrimento, dores pelas quais eu poderia ter passado, porque eu sou pecador. E Deus me poupou disso. Então não importa se você veio lá atrás de uma vida de pecado, ou se você nasceu à igreja, existe um Egito, do qual Deus libertou você. Ele usa aqui uma figura maravilhosa. Eu os transportei sobre asas de águia. Ele fala sobre uma característica muito específica da águia. A águia cria os seus filhotes, e num determinado momento eles precisam aprender a voar. Só que o instinto de sobrevivência não permite que um filhote de uma águia se jogue simplesmente de um penhasco e vai ver se vai voar ou não. Então o que a águia faz? Joga ele de montanha abaixo. Só que a águia não simplesmente joga o filhote de montanha abaixo. Enquanto o filhote despenca e acha que vai morrer, aonde a águia está? Voando por baixo dele. Porque se der ruim, ela pega. O que Deus está dizendo para o povo? Quando vocês nem imaginavam que poderiam ser livres, eu libertei vocês. E quando vocês nem imaginavam que tinham forças para seguir, eu fui a força de vocês. Lembre-se de onde eu tirei vocês. Para aqueles irmãos que não tiveram a experiência de crescer na igreja, lembre-se que quando você menos imaginava, Jesus apareceu na sua vida, ele simplesmente arrancou você de onde você estava. Para aquele irmão que cresceu na igreja, um dia foi embora e voltou, lembre-se de onde Deus te resgatou e te trouxe de volta. Para você que nasceu na igreja, saiba que as suas forças são insuficientes e foi Deus quem fez com que você nascesse num berço cristão e trouxesse você até aqui. Quantas vezes nós pensamos em largar tudo, em abandonar tudo, e veio aquela pergunta cheia de ódio no coração: mas para onde que eu vou se eu sair daqui? Eu lembro uma vez no seminário, tudo pegando, dinheiro pegando, calça rasgada, 3 quilos de xerox no livro, na mochila. Dos 20 livros para comprar, não tinha nenhum. Eu vou embora. Deus me chamou para passar perrengue, eu vou embora. E eu pensei, para onde? Não tenho a mínima ideia. E desisti. Porque eu era crente, porque eu era bom? Não. Porque simplesmente não tinha para onde eu ir. Não tem lugar melhor para ir. Se lembram que Jesus faz um discurso difícil para a multidão? O meu corpo é carne e sangue, e vocês vão precisar comer e beber dele. E um monte de gente vai embora. E Pedro chega para Jesus: Jesus, que discurso duro, hein? Difícil. Podia ter pegado mais leve. E Jesus, com um tiro de misericórdia, fala: vai embora também, Pedro. Pode ir. Ninguém está te segurando. E aí Pedro toma aquele susto e fala aquela famosa frase: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Essa certeza do coração não vem porque nós somos bons, maravilhosos, bem-aventurados por nós mesmos. Vem porque existia um Egito da qual Deus nos tirou. Existia uma imobilidade que nós não sabíamos que éramos capazes de ir. E ele simplesmente dá um chute nas nossas costas e falou: vai. E quando nós achávamos que nós não seríamos suficientes, porque nós não somos, nós repousamos nas costas dele. O povo agora estava num deserto, eles iam enfrentar um monte de dilemas, difíceis, dolorosos, angustiantes, e eles sabiam que eles não eram suficientes, e eles não eram. Mas a águia continuava voando debaixo deles. Existem muitos dilemas na nossa vida, das quais muitas vezes nós fomos ficar desesperados. Alguns por causa de falta de fé. Outros por desespero, outros por imaturidade, e muitos porque nós somos insuficientes. As coisas estão caras, não estão?
Como é que as contas fecham no final do mês? Você sabe? Eu não tenho a mínima ideia. Sei que fecham. Existem tantas doenças no mundo que nascer sem uma, irmão, é ganhar na loteria. E você não tem a mínima ideia disso. No Rio de Janeiro, de meu Deus, existem tantas possibilidades de você morrer no caminho para a igreja. E eu poderia pontuar um caso para você, que você chegar vivo aqui. É um milagre. Bala perdida, domingo, gente bêbada, acidente, assalto, chuva porque alaga tudo, não é verdade? Choveu, tudo vira uma represa. Um monte de possibilidades. Você está aqui. E você vai embora. E em quais dessas coisas você tem um controle? Nenhuma, querido. Nenhuma. Mas o que nos faz prosseguir? Saber que o Jesus que nos tirou do Egito, ele continua voando abaixo de nós como águia. E nos guiando, e nos guardando, e nos fortalecendo. Mas não acaba aí. Jesus faz um pacto com o seu povo. E o pacto começa nele. Ele salva, ele resgata, ele chama, ele sustenta, sem sequer você pedir, sem sequer você perceber que você precisava, mas agora ele fala o seguinte, olha, para continuar usufruindo bem desse pacto, você precisa dar alguns passos. Por que eu digo para continuar usufruindo bem desse pacto? Porque se você não seguir as normas do pacto, Deus vai derrubar você no chão. É isso que a gente chama, numa doutrina da Reforma Protestante, chamada de doutrina da perseverança dos santos. Alguns mais preguiçosos acham lindo, né? O Espírito Santo persevera por nós. Então eu posso fazer o que você quiser. Pode. Vá em paz, querido. Eu vou me valer do que Lutero falou. Escolha um pecado para você seguir. Peque. Suje-se de lama. Afunde-se nele. E no final, veja a glória de Deus arrebentando você no meio. Vai. Porque a doutrina da perseverança dos santos, ela não permite com que o cristão fique na apatia. Ela faz com que o cristão na apatia seja encontrado por Cristo no caminho e trazido de volta. Querendo ou não, você pertence a Ele. Lembra que ele falou aqui? Propriedade particular e exclusiva de Deus. Tem para onde correr? Não. Vocês viram o que fiz o Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Esse trouxe é um resgate da qual você não teve participação nenhuma. É como se você entrasse na água, fosse carregado pela correnteza, estivesse morrendo afogado, alguém entrasse e trouxesse você contra a sua vontade à vida. É isso que Deus está falando. Eu trouxe você. Eu decidi. Você decidiu? Decidiu. Mas quem quebrantou o seu coração? Quem trouxe até aqui? Quem te encontrou? Quem mostrou que você era pecador? Quem apontou que você precisava? Ele. Eu trouxe você até aqui. Isso não é só mera filosofia ou teologia, não, querido. Parar para pensar que nós estamos aqui nessa noite é porque fomos trazidos pelo próprio Deus, é maravilhoso. Você é arrastado pelo seu trabalho. Você é arrastado pelo relógio durante a semana. Você é arrastado pela sua faculdade. Você é arrastado pela dúvida de tentar descobrir o que você vai ser da sua vida. Mas no final de tudo, Deus, na eternidade, trouxe você aqui. O que você tem para dar? Nada. Dinheiro. Ele precisa de dinheiro, querido. Ele mesmo fala no texto, o mundo me pertence. A sua inteligência. Não, irmão. Não é mesmo. Você pode ser maravilhoso em exatas, mas e sua inteligência humanas? E você que é de humanas como eu, que não sabe fazer uma divisão com 2 números. Não precisa de nada disso. Ele trouxe porque ele quis trazer.
Ia fazer uma conta para tirar onda com os irmãos aqui, mas não lembrei nem de um número de 2 dígitos. Vergonhoso. Eu os trouxe para junto de mim. Agora. Nas versões mais antigas ele fala, agora, pois. Existe uma condição para continuar usufruindo desse pacto. Primeiro, obedeçam fielmente a minha palavra. Você foi chamado para obedecer a palavra de Deus e guardar a sua aliança. E essa é a primeira reflexão que a gente faz hoje. Você tem obedecido a palavra de Deus? Lutero vai dizer que existem muitas formas obrigatórias do exercício do sacerdócio universal dos crentes. Primeiro, relacionando-se com Deus. Você tem se relacionado com Ele? Você tem orado? Você tem lido a Escritura? Segundo, discipulando os iguais na fé. Você tem discipulado os seus irmãos? Servido a sua igreja? Terceiro, ceando. Refletindo sobre o sacrifício de Cristo. Quantas vezes na sua vida você tem refletido sobre o sacrifício de Cristo? Uma vez por mês na ceia? Insuficiente. Lutero fala que outra forma de guardar a aliança de Deus é servindo no mundo. E você pode servir no mundo de duas formas obrigatórias. Primeiro, pregando o evangelho àqueles que estão perdidos. E eu pergunto, você tem feito a manutenção dessa aliança de Deus e é obedecido pregando o evangelho no mundo? Não, você tem quebrado a aliança com Deus. E talvez todo esse massacre que você está passando na sua vida seja única e exclusivamente a culpa de você ter quebrado essa aliança. A outra forma que Lutero vai falar que nós temos de guardar essa aliança como sacerdote do reino de Deus é exercendo a nossa vocação no mundo. E isso é muito importante. Lembra que eu falei para vocês? Naquela época a única forma de servir a Deus era sendo um sacerdote na igreja. O contrário, nada servia. Lutero fala, não. Deus deu uma vocação para cada ser humano. E o exercício dela na sociedade é a manifestação dessa aliança no mundo. Portanto, que um sapateiro vai perguntar para Lutero o que ele poderia fazer para glorificar a Deus se ele não sabia pregar, cantar, ele não sabia do latim, ele não era um sacerdote instituído pela igreja. Lutero fala, você que é sapateiro, compre o melhor material, o melhor couro. Faça o sapato com todo o empenho que você tem. Venda por um preço justo. E você vai estar glorificando a Deus com o talento que você tem. Como você tem manifestado esse sacerdócio no mundo? Reclamado do patrão? Levantado dissensão dentro da empresa? Existe um movimento agora aí na sociedade de fazer o mínimo possível. Não sei se vocês já leram sobre isso. Isso está crescendo no mundo. Você vai no trabalho e você simplesmente faz o mínimo possível. Virou uma filosofia profissional. Fazer isso, queridos, é deixar de exercer a sua vocação na sociedade. Imagine se o Brasil, corrupto como ele é, os poucos que não são, decidissem fazer o mínimo possível. Meu parceiro, você tem que botar grade até no seu pé, porque iam levar tudo. Mas Deus vai mais adiante. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Só existe mais uma passagem na Bíblia que usa esse tesouro pessoal. Quando Davi pede a Deus para construir o templo, Deus fala a ele, não, na sua mão tem muito sangue, Davi. Eu não vou deixar você construir o templo. Você lutou muitas guerras. Vai ser o seu filho que vai fazer isso. E aí Davi pede um favor a Deus. Senhor, me permita então que pelo menos eu gaste as minhas energias acumulando bens para que esse templo seja construído.
e eu vou pegar do meu tesouro pessoal para que ele seja entregue ao templo. O que era o tesouro pessoal? De todos os bens que o rei tinha, parte deles pertencia ao país. Ele só administrava. Mas existia um bem que era pessoal, era dele. Esse bem ele não passava para ninguém. Ficava guardado lá. Se lembra quando Belsazar, ele pega do ouro e da prata que Nabucodonosor guarda, derrete. Alguns ele faz um banquete numa orgia. E Deus escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. De quem era tesouro? Era de Nabucodonosor, avô dele. O avô dele já tinha morrido há muito tempo. Onde estava guardado? No cofre do tesouro pessoal. Era algo íntimo. O rei não desfazia dele. Davi só desfaz para que o templo seja construído. Era algo muito precioso. E Deus pega essa expressão que acontece mais uma vez na Bíblia e fala, esse tesouro particular, pessoal, íntimo, sagrado, são vocês para mim. Eu chamei cada um de vocês para ser o meu tesouro pessoal. Lindo, né, queridos? Dá para fazer uma pregação bem coach em cima disso. Mas a observação que fica é, como um tesouro particular e pessoal de Deus, você tem agido assim? Como você tem agido como um sacerdote do reino de Cristo? Lembre-se de Jesus na cruz, sangrando, espancado, humilhado, aquele que pouco tempo atrás falava para as pessoas, eu e o Pai somos um. Agora na cruz ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? É o preço pago para que nós fôssemos resgatados e tornados tesouro pessoal de Deus. Como você tem se portado com essa verdade? Como você tem agido na sociedade diante dessa sentença? Existem pessoas que têm bens da família que vai passando de geração para geração, na verdade? Ninguém pode tocar, ninguém pode encostar. Na minha família tinha um vaso de jacarandá que deve ter pelo menos uns 80 anos. Quando minha mãe deu bobeira, eu tomei. Estava quebrado, rachado, falei, não vou deixar. Tem muitos anos. Está escondido lá em casa, ela nunca mais viu. Está escondido, irmãos. Meu tesouro pessoal. Dou para ninguém. É feio, irmão. Muito. Mas para mim tem valor. Como você tem se portado sendo esse tesouro importante de Jesus na sociedade? E não só isso. Ele continua. Vocês são reino de sacerdotes e nação santa. E olha o que ele fala antes. Embora toda a terra seja minha, vocês são para mim um reino de sacerdotes. Sacerdotes são pessoas separadas para servir a Deus. Nação santa, o termo santo, também esse mesmo conceito, separado. Deus tem um povo no mundo, apesar de todo mundo pertencer a Ele, que Ele separou. Cada um de vocês é parte, é componente desse povo. Separado pelo próprio Deus na eternidade. Tudo começa lá atrás, queridos, com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. Abraão olha para as areias do mar e conta, se é que pode. Assim será a sua descendência. Não era uma descendência sanguínea do sangue de Abraão, mas do sangue de Deus, de Cristo. Tudo começa lá atrás. Nós fomos feitos parte do plano de Deus há mais de 5.000 anos atrás. Nação separada, reino de sacerdotes. E esse sacerdote que ele fala é exatamente o mesmo conceito de sacerdote pastor, sacerdote profeta, sacerdote levita, é o mesmo. Mas olha que interessante que os historiadores, os teólogos vão dizer, antes de Deus criar a linhagem sacerdotal, antes de Deus levantar o primeiro profeta, antes de Deus levantar o primeiro levita, antes de Deus levantar o primeiro pastor, presbítero, diácono,
Quem ele levanta como sacerdote? O povo. Os primeiros sacerdotes levantados por Deus são vocês. Quando Deus institui profetas, pastores, presbíteros, a única função desses é instruir o povo que já é separado por Deus. O pastor não está aqui porque ele é uma classe santa melhor do que vocês, para mostrar a vocês como ser santo. Não, vocês foram chamados para tal. E nós estamos aqui num quartel-general onde todos os dias nós ouvimos como nos portarmos no mundo como exércitos de um reino celestial. Irmãos separados por Deus, enfileirados ombro a ombro, domingo a domingo, para sair no mundo, para lutar o bom combate. Para que no final da nossa carreira, como o pastor Diego leu, nós possamos dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E eu quero perguntar, se você morresse hoje, e Deus te desse a oportunidade de falar a última palavra, você teria coragem de falar: continue na luta, porque eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé? Se não, que você possa olhar para essas palavras de Jesus, que você possa voltar-se para Ele, porque Ele não rejeitou nenhum de vocês, Ele não abandonou nenhum de vocês. Se você tem andado como sacerdote de Cristo, que você seja fortalecido nessa noite. Se você, em um determinado momento da caminhada, abandonou essa fileira, o seu lugar sempre permanecerá vago. Você precisa voltar. E se você acha que um dia você não foi arregimentado para isso, se você está aqui nessa noite, significa que o Deus que transporta o seu povo trouxe você aqui para ouvir isso, para que a partir de hoje você saiba que você faz parte desse reino de sacerdotes e dessa nação santa. Vamos orar? Senhor Jesus, esse mês onde nós vamos refletir sobre a reforma, que possamos nos lembrar do grande lema que motivou as igrejas reformadas. Igreja reformada, sempre reformando. Que os nossos corações permaneçam reformando-se todos os dias diante da sua presença, Pai. Que nós saibamos que não fomos separados para viver uma vida distante da sua vontade. Que nós saibamos, Deus, que nós não fomos separados por um Deus santo para vivermos uma vida egoísta, individualista, vazia, sem servir ao outro, para vir à igreja ouvir uma palavra e ir embora. Não. Que saibamos que ao dormir e ao acordar, nós somos componentes integrantes de uma nação que foi separada pelo Senhor na eternidade. E que nós somos apenas passageiros, peregrinos, estrangeiros, que estamos dia após dia, Pai, caminhando para a nossa definitiva nação celestial. Ali, só ali, encontraremos o descanso devido, onde prostrados diante do Rei, nós ouviremos o nosso novo nome. Nós teremos as nossas lágrimas enxugadas. Nós teremos o nosso cansaço substituído por um renovo eterno. E no lugar de nós cearmos, nos alegrando por um dia, chegarmos àquele grande dia, nós estaremos ceando diante do próprio Cordeiro ressurreto. Que até lá, nós sabamos que existe ainda muito a ser feito. E cada um de nós fomos chamados para isso. Renova-nos, guarda-nos, fortalece-nos. E que como nação santa, sacerdotes do Senhor, possamos a todos os dias servi-los e glorificá-lo por meio da nossa vida. É essa a oração que nós fazemos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.